todos, né? Em primeiro lugar, nós temos estudado sobre o livro Paixão pelas Almas. É um livro de Oswald Smith, ou pelo menos a maior parte dos relatos são relativos a coisas que ele tem aprendido, que ele vinha aprendendo, das experiências dele. Nas duas aulas passadas nós tivemos uma aula um pouco mais teóricas e talvez tenha sido uma aula chata. Eu espero que você tenha ido até o final com essas aulas. Mas enfim, era necessário falar um pouco mais sobre a realidade, né, de alguns ícones que ele citou, como John Wesley. Mas nós precisamos falar da nossa realidade também. Nós vamos começar essa aula com um título muito pertinente aos nossos dias, aquilo que nós temos vivido. O que faremos? Esse é o título da nossa aula hoje. Eu espero que você acompanhe a nossa aula, eu espero que você aproveite aquilo que estaremos compartilhando com os irmãos. Essa será uma aula um pouco mais informal, apesar de nós lermos alguns textos, compartilharmos alguns ensinamentos, mas eu espero que você possa, em nome de Jesus, ser tocado pelas Escrituras e por aquilo que nós estaremos compartilhando com os irmãos. Amém? Então vamos à nossa aula? Então vamos iniciar a nossa aula. E a primeira escritura que nós vamos ler é Atos, capítulo 2. Atos, pelos estudiosos, pelo próprio nome, fala sobre os atos relativos aos apóstolos, ou alguns chamam de atos do Espírito Santo, pois nós vemos o poder, né, de Deus atuando na vida desses homens, mulheres, e aquilo que Jesus Cristo falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, não vos deixarei órfãos. Então, Atos, né, revela o poder do Espírito Santo e a fé de homens e mulheres que creram e seguiram a Jesus Cristo. Atos, capítulo 2, nós vamos começar agora. Convido você a lermos juntos Atos, capítulo 2. Vamos ler junto então Atos, capítulo 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles
Diziam, eles beberam vinho demais. E aí Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda se são 9 horas da manhã. Do contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre e minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias,
continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O que faremos? O que faremos? Um detalhe em relação a Atos 2 que acabamos de ler, né, destacando alguns trechos, você vai observar a semelhança daquele período para o período em que nós vivemos. Vamos ver? Primeiro, isolados. Versículo 1. Lembra que Jesus falou para eles ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder, e semeis testemunhas Jerusalém, Samaria e toda a Judéia até os confins da terra. Bom, eles estavam o quê? Isolados, reunidos, né? Orando a Deus. O que você tem feito no isolamento? Como alguns já falaram, vendo Netflix? E olha, eu gosto de ver Netflix, mas só vendo Netflix? Só jogando videogame? O que você tem feito no isolamento? Não, eu vou para a rua porque eu não acredito na contaminação. O que você está fazendo no isolamento? A segunda, Deus usou os discípulos como ferramentas, como instrumentos. Em Jerusalém haviam judeus tementes a Deus de toda parte do mundo. Havia necessidade de comunicar o evangelho, boas novas a essas pessoas. E quem Deus usou como instrumento? Os discípulos. Depois que o Espírito Santo tomou, né, conta do lugar, foram repartidas línguas de fogo, as Escrituras falam isso, e eles começaram a falar e a pregar o evangelho, e todos os que estavam ali estavam ouvindo na sua própria língua. Ora, o evangelho precisa ser comunicado a cada um de acordo com a sua língua, com a sua linguagem. O evangelho é comunicação. O evangelho não é destruição, não é desunião. O evangelho serve para unir povos em torno de Jesus Cristo. A multidão ficou perplexa. Por quê? Porque eles estavam discutindo, porque eles estavam atacando? Não, porque eles estavam ouvindo a mensagem de Deus na sua própria língua. Os discípulos eram comunicadores de Deus. Vou fazer uma observação. Não eram comunicadores políticos, eram comunicadores da verdade. Eles eram chamados de galileus, por quê? Considerados ignorantes, pessoas que não tinham instrução. E como eles falavam na sua própria língua, como eles conseguiam se comunicar. Às vezes você pode achar-se que tem dificuldade, olha, eu não consigo falar com os outros, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de me comunicar. Vá pelo poder de Deus. E Ele faz com que você se comunique. O que significa isto? As pessoas perguntavam. O que você tem comunicado para as pessoas perguntarem o que significa isso? Olha, isso é para mim também. Para todos nós. O que significa isto? O que você diz, o que você fala, tem um significado. Qual o significado daquilo que você diz? É atos de violência ou atos de amor? O ato de Jesus Cristo foi um ato de amor. É necessário explicar o que você faz, o significado do que você faz. Foi o que Pedro fez. Pedro tomou a palavra e começou a explicar. Né? Ele diz, ouçam com atenção. Me escutem com atenção. Eu tenho o que dizer. O que eu vou falar tem um significado.
um significado verdadeiro, significado de amor. Não é um significado de ódio, é um significado de verdade. Ele começa a explicar a respeito da profecia de Joel. Lembra de Joel? Oswald Smith cita Joel, né? Que sobre os meus servos, minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Você tem profetizado? Profetizado, que eu digo é falado daquilo que Deus quer para a vida do outro, do evangelho, do poder de Deus na vida do outro. Pedro começa a falar, Pedro começa a dizer sobre a vida de Jesus, sobre o que ele fez, como ele pregou, e todos já sabiam o que tinha acontecido. E depois Pedro começa a falar da morte, o significado da morte de Jesus, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para perdão dos meus, dos seus e dos pecados deles. E logo depois ele fala o seguinte: olha, esse Jesus que foi crucificado ressuscitou. Essa é a minha fé. A fé não do Jesus morto, mas um Jesus vivo que ressuscitou. E ainda fala: todo aquele que invocar o nome dele será salvo, o nome do Senhor será salvo. Ora, Pedro fala, termina com o senhorio de Cristo. Isso dentro dos versos 14, 15 até o 22, ele fala sobre tudo isso. Irmãos, era a atuação do Espírito Santo naquele lugar, naquele momento. Você quer reavivamento? Reavivamento precisa ter, em primeiro lugar, se você se colocar diante de Deus. Segundo, ser instrumento na mão de Deus. Terceiro, ser comunicador de Deus. Quarto, dar significado àquilo que você diz, àquilo que você fala. Quinto, explicar o motivo da sua fé. E sexto, deixar o Espírito Santo de Deus agir. Quando eles ouviram tudo aquilo, seus corações ficaram aflitos. O que faremos? A pergunta inicial. O que faremos diante da mensagem da cruz? A mensagem da cruz serviu para mim? Serviu para você? O que faremos com essa mensagem? Vamos pregar esta mensagem ou vamos pregar outra mensagem que não é a mensagem da cruz? Que mensagem eu vou pregar? O que faremos? Como já dissemos, o livro de Atos, como o nome diz, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo de Deus, que impulsionou a igreja num grande avivamento, né? Ele traz muitos relatos e muitos exemplos desse poder e como Deus pode nos usar como instrumentos. Sugiro que você leia o livro de Atos, mas vamos ler alguns textos que exemplificam não só aquilo que aconteceu no Pentecostes, mas também alguns outros relatos para que possa fortalecer a nossa convicção. Vamos ver. Primeiro, Atos 4. Atos 4, no versículo 24 diz: ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram junto à voz e oraram a Deus. Versículo 28. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. Versículo 29. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. E versículo 30. Estende a tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. No capítulo 4, Pedro e João foram presos, levados ao Sinédrio. A Bíblia fala, ainda no versículo 2, que os capitão da guarda do templo, os saduceus,
Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Ora, essa era a mensagem que eles estavam pregando. Eles não podiam fazer isso. Falar de Jesus, aquele que morreu na cruz, aquele que morreu junto com bandidos, dizer que o sacrifício dele, aquilo que ele fez, foi o sacrifício instituído por Deus e que Deus ainda o ressuscitou dos mortos? Não. Além disso, o que eles fizeram? Ameaçaram, né? Eles foram ameaçados, né? Sofreram, e foram depois que eles deixaram, né, o Sinédrio. Aliás, só um detalhe, antes disso, eles responderam, né, ao Sinédrio o seguinte, que não devemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Então, assim, sofreram ameaças porque estavam falando de Jesus Cristo e do poder de Jesus na vida deles. Quando eles foram para os seus, né, os discípulos fazem esta oração, né? Fazem a oração dizendo o seguinte: Senhor, isso havia sido decidido de antemão pela sua vontade, né? Agora ouça as ameaças deles, aquilo que eles fazem, né? E encha os teus servos de coragem para o quê? Anunciar a palavra. Enfrentar o Sinédrio era anunciar a palavra, não outra coisa. E eles falam o seguinte: Senhor, enquanto a gente anuncia a palavra, estende a sua mão para curar, para fazer sinais e maravilhas por meio do teu santo Filho, do teu santo servo Jesus Cristo. Isso é o que nós devemos desejar. Isso é que devemos orar. Isso que eu tenho pedido a Deus: Senhor, estende a tua mão para fazer sinais e maravilhas. Isso que nós devemos fazer. O que você tem feito? Em Atos 11, o Evangelho chega a Chipre, a Cirene e a Antioquia. As boas novas chegaram até lá. E o versículo 21 diz que a mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Não foram pela sua própria força, mas foram pelo poder de Deus. Foi assim no capítulo 14, foi assim no capítulo 17, foi assim no capítulo 21, e Paulo ainda foi contar as boas novas do que tinha acontecido. Isso também faz parte, né, de um papel do discípulo, contar as boas novas. Estamos chegando ao final da aula. E a pergunta prossegue: o que faremos? Mas antes de chegar ao finalmente, vamos refletir em 3 perguntas que desmembram um pouquinho mais do que faremos. A primeira é: o que eu fazia antes? Da onde Deus me chamou? O que eu fazia antes, inclusive, desse isolamento? O pastor Nelson Taylor, ele falou uma vez numa mensagem dele que não poderia ser igual quando retornasse. Ele não gostaria que fosse igual. Bom, sabe quando será diferente? Quando de fato você refletir: o que eu fazia antes que eu preciso fazer diferente? O que eu faço agora? O que você está fazendo agora? Você está se colocando diante de Deus, você está orando, você está, ainda que, né, longe das pessoas fisicamente, você tem se comunicado com pessoas, com amigos. Agora nós temos tempo. Eu tenho me comunicado com amigos, né, e temos tempo para isso. O que eu faço agora? O que farei depois? Já parou para pensar? Para escrever sobre isso, talvez? O que farei depois?
de tudo isso? Quem serei eu depois? Quem serei eu? Foi esquisito, né? Mas o que serei? O que vou fazer? Eu preciso pensar nisso. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17 diz o seguinte: Não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê? Primeiro do judeu, depois do grego, depois do brasileiro, do americano, do espanhol, do chinês. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Fé é prática de vida. É diferente do que algumas pessoas pensam que fé é um ato religioso. Não, é uma prática de vida. A fé faz com que eu e você nos coloquemos no lugar do outro. A fé faz com que você e eu creiamos que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi suficiente para a minha salvação e para me levar para o reino de Deus. A fé, ela faz com que eu ore pelas pessoas, crendo que elas serão salvas, crendo que elas ouvirão do Evangelho de Deus. A fé faz com que eu lute espiritualmente pela vida das pessoas. Devo me envergonhar disso? Devo colocar alguma outra coisa além disso? É algo que nós precisamos pensar. Esse é o momento que nós estamos finalizando e você provavelmente ouviu o tempo todo eu falar: o que faremos? Pois bem, a partir de agora a pergunta é: o que eu farei? Essa é a pergunta que você deve se fazer e eu estou me fazendo essa pergunta. O que eu farei? Qual é o caminho que Deus tem para mim e para você? João 15, versículo 16, diz o seguinte: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Deus nos escolheu para dar frutos permanentes. Frutos permanentes são frutos espirituais, não são frutos humanos. Não é pela minha força, mas pelo poder de Deus. Frutos permanentes são frutos que só serão agraciados à minha vida na posteridade, na eternidade, junto com Deus. Eu não ganho nada com isso. Quer que Deus conceda coisas para você? Coloque sua vida diante dele. Deixa que ele te use. Aquilo que ele estará acrescentando à sua vida e à minha é para a glória dele. Amor. Amem-se uns aos outros. Não se odeiem. Tenho escutado relatos de pessoas que cada vez mais não têm querido estar próximos a supostamente crentes ou cristãos. Tenho escutado pessoas dizendo: eu gostava mais dos cristãos quando eles apenas falavam de Jesus. Hoje eles querem falar de política, querem falar de uma série de outras coisas. Só tem gerado ódio. O Evangelho de Deus que precisa ser pregado, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5.
2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Como o Evangelho tem estado confuso nos últimos meses, nos últimos anos. A minha oração é que aqueles que querem seguir a Cristo sejam iluminados os olhos, estejam claros o que de fato é de Deus, o que é do homem. O que de fato é de Deus ou dos tempos terríveis, terrivelmente evangélico. O que de fato é de Deus ou de homens egoístas que só pensam no poder, que só têm ambição por si mesmos. Ou poder de Deus ou caluniadores, precipitados, soberbos, arrogantes. Irmãos, esse é o momento de separação. O que farei eu? O que fará você? Talvez seja o momento onde caminharemos juntos ou caminharemos separados. Eu tenho orado por avivamento. E você tem orado? Por quê? Ou pelo quê? Deus abençoe, fique na paz de Cristo e que Jesus Cristo volte logo. Amém?